Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta segunda-feira, iniciando assim mais um dia, buscando estar na presença daquele que nos trouxe até aqui, o Deus da vida, o Deus da esperança, o Deus da paz. São adjetivos tão urgentes para o mundo em que vivemos. O mundo que parece desconhecer a paz, desconhecer o amor, especialmente o amor ao próximo, aquilo que ontem nós falávamos no Evangelho do domingo. Comecemos o nosso dia resgatando estes valores, olhando para o lugar em que Deus escolheu habitar, o nosso coração. Por isso, use a sua respiração para te fazer chegar neste lugar sagrado, para te conduzir na presença do divino, do santo, do sacro. O Deus que quis habitar junto de nós. Respirar consciente é nos integrarmos a Deus. Ontem o Evangelho falava justamente desta integração inseparável entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Meditar consciente é você fazer esta conexão entre você e Deus. Não é possível, não existe uma outra maneira de haver esta plena conexão entre eu e o céu. Por isso, comece a sua semana colocando a sua atenção neste caminho sagrado chamado respiração. Aprenda a meditar e com certeza a leveza de Deus habitará sempre em você. O texto que nos é oferecido hoje é Lucas capítulo 13, versículos 10 ao 17. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos que estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: existe 6 dias para trabalhar. Vinde, então, nesses dias para serdes curados, não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs,
Jesus mais uma vez age. Age em prol do necessitado, em prol daquele que não tem mais a quem recorrer, em prol daquele que está desesperado. A esperança age. A esperança não fica quieta, mas está sempre agindo. É isso que faz Jesus. Por isso, na primeira parte do texto, o texto coloca Jesus ali no templo, em Jerusalém. E Jesus, percebendo, olhando aquela mulher, que se descreve o texto que ela havia 18 anos que estava possuído por um demônio, que a tornava doente, incapaz de endireitar a sua curvatura, ou seja, era alguém que não conseguia olhar para a luz do sol, para contemplar a face de Deus, pois estava curvada. E Deus, então, vendo esta mulher, Jesus, então, alimenta a sua compaixão. E a compaixão em Jesus age imediatamente. É Ele que age. Vendo-a, Jesus chama essa mulher. É Ele que vê. É Ele que chama. E é Ele que exerce o poder sobre ela, o milagre, imediatamente. E diz Jesus de forma imperativa: mulher, estás livre da tua doença. E em seguida, impõe sobre ela suas mãos. E imediatamente essa mulher volta-se endireita. Não está mais curvada. O ato de quem é beneficiado pelas obras de Deus é, no mínimo, reconhecer que esta obra aconteceu. E esta mulher reconhece a graça que recebeu. Por isso o texto diz que ela pôs-se a louvar a Deus. É a nossa atitude quando recebemos as graças do céu. Infelizmente não é muito comum e não é o geral que acontece com aqueles que são beneficiados com as graças de Deus. Existem muitos ingratos que não reconhecem as graças que são beneficiados por Deus. Esta mulher reconhece. A segunda parte do texto, esse mestre, chefe da sinagoga, se enfureceu com o milagre que exerce Jesus. E este se dirige para a multidão reclamando: por que essas pessoas vêm em dia de sábado para ser curado, se tem os outros dias todos da semana? Interessante. A reclamação dele não é com Jesus diretamente, mas é com a multidão. Vocês têm a semana todinha para se beneficiarem dos milagres, mas vieram o dia de sábado? Não deveriam ficar em casa, já que é dia do repouso, como dizia a lei? A última parte do texto, Jesus agora entra para responder este chefe e o chama de hipócrita. E diz por que ele é hipócrita. Quando diz: cada um de vocês, de vós, não solta do curral o boi ou o jumento para dar de beber, mesmo que seja dia de sábado. Se vocês soltam vossos animais, eles são mais importantes do que uma vida humana? São mais importantes do que alguém que sofre há 18 anos de uma doença? E esta mulher que estava presa há 18 anos não poderia ser solta, libertada, mesmo sendo sábado? Isto causa um envergonhamento naquela multidão, especialmente, não na multidão, mas nos inimigos de Jesus, especialmente naquele chefe que reclama da multidão. Se envergonha porque vê ali verdade.
Porque Jesus não camufla a verdade, mas ele coloca ali na hora com todas as letras que precisavam ser ditas. E a multidão inteira se alegra com as maravilhas que Jesus ali realiza e manifesta. Caríssimos, reconheçamos as maravilhas que Deus em nós realiza todos os dias. Peçamos a Deus a sensibilidade para reconhecer estas graças e não sejamos apegados aos ritualismos, como infelizmente está acontecendo muito na igreja. Pessoas muito apegadas a ritualismo, a roupa, e muito pouco apegado com a caridade, com a compaixão, que revela tão bem Jesus nesse texto. Peçamos esta graça ao nosso bom Deus e que Ele nos enriqueça e nos abençoe com a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.